Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro e nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram nesta semana. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like e o seu joinha pra gente. E a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, não gostou de ouvir o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, comparar o desempenho do partido nas eleições municipais com a zona de rebaixamento. Nas redes sociais, a petista declarou que Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Gleisi disse ainda, abre aspas, mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente, quando poucos acreditavam, fecha aspas. Fogo no parquinho aí, no PT briga. Claro. Rapidinho, porque a Ana vai falar bem. O Silvio, tem que chamar o Silvio daqui a pouco. Fala. Eles gostam disso aí. Desculpe, Silvio. Só o seguinte, para você saber quem é que está na zona de rebaixamento, você faz uma tabela de classificação. Os 4 últimos, se eles permanecerem nessa posição, eles caem para a segunda divisão. No último campeonato, caiu o Santos. Eu tenho amigos que falam, mas o Santos foi campeão mundial, porque eu sou palmeirense, né? Não tem mundial. Então eles vêm com essa. O Santos foi campeão mundial no século passado, Pelé, 1962. Você vê como é importante isso. Agora, está o Corinthians lutando contra o rebaixamento. Ele saiu do Z4 no último jogo, da zona de rebaixamento. Os corintianos estão preocupados e lutam para isso. Agora, eles não deixam de reconhecer, porque basta olhar a tabela, claro, que estão na zona de rebaixamento. Se você pega a votação dessa eleição, o desempenho dos partidos, o Corinthians está onde? Está ali na parte de cima, disputando o campeonato, a liderança? Não. Então vem um cara e constata, o companheiro que constatou está liquidado. É a mesma coisa que apareceu um corintiano e falou assim, não, peraí, nós estamos aí quase para ganhar a taça, tá? E tem que internar o cara. No caso é a Gleisi. Eu não sei para que time ela torce, é Coxa, é Coritiba, né? Tá rebaixado, acho, joga em outra divisão. Ela sabe disso. Agradeço os esclarecimentos, Augusto, que eu não entendo nada de futebol, então... A Ana sabe tudo. A Ana também sabe da zona de rebaixamento, mas deixa eu aproveitar antes de chamar o Silvio. Palmeiras foi rebaixado 2 vezes. Não, só para a gente revisitar a fala do ministro Alexandre Padilha, nós exibimos ontem, mas vale a pena ver de novo. O PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Então teve conquistas importantes, a eleição na capital, elegeu cidades importantes nesse segundo turno, mas ainda tem um esforço de recuperação e o PT vai fazer uma avaliação sobre isso, certamente sobre esse resultado, como voltar a ser um partido com mais protagonismo, sobretudo nas grandes cidades, nas médias cidades. É uma cigarra, né, ao fundo do ministro Alexandre Padilha. Silvio Navarro, muito boa noite. E quero ouvi-lo depois dos esclarecimentos aqui de Silvio Navarro sobre zona de rebaixamento, Z4. Eu queria só, Silvio, trazer de novo o tweet, a declaração da Gleisi Hoffmann, porque é forte. A puxada de orelha aí, em nível nacional, é forte. Vamos lá. Temos de refrescar a memória do ministro Padilha, o que aconteceu conosco desde 2016 e a base de centro e direita do Congresso, que se reproduz nas eleições municipais que ele bem conhece. Pagamos o preço como partido de estar num governo de ampla coalizão. E estamos numa ofensiva da extrema-direita. Ofender o partido, fazendo graça e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente quando poucos acreditavam. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Paula, boa noite, querida. Ana, meu irmão Augusto, Piotto, boa noite para você que nos acompanha.
Aliás, sobre cigarras e formigas, também faz algum sentido tudo isso que a gente está acompanhando. Alexandre Padilha, Gleisi Hoffmann e gente que botou o pé na estrada, que fez campanha, que trabalhou de verdade, partidos que cresceram nesta eleição e quem ficou ali comemorando a eleição de Lula depois de 2 anos e o final da eleição municipal não foi assim tão bom. Aliás, foi péssimo. Paula, vamos lá. Em dois tópicos. Primeiro tópico, Alexandre Padilha. Todo mundo sabe que o Alexandre Padilha não é uma pessoa muito querida na bancada de deputados do PT, por exemplo. Ele é o articulador político porque é cota da Janja, é muito amigo da Janja. A Janja impediu a demissão dele quando da crise com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ela, por exemplo, foi quem disse para o Padilha: Padilha, você precisa mudar um pouco o seu jeito de se vestir, você precisa começar a falar todes. Nós reportamos isso, inclusive, em algumas reportagens na Revista Oeste, no nosso site. A proximidade deles. Então, como a Anísia Trindade, ele não perde o emprego, mas é ruim de serviço. É verdade o que a Gleisi Hoffmann está dizendo, ele não consegue tomar café com a bancada de deputados que queria que o articulador político do governo fosse o José Guimarães, do PT, lá do Nordeste. Todo mundo se lembra também, teve um assessor pego com dinheiro na cueca no aeroporto, é irmão do José Genuíno, mas tem um caminho mais fácil, porque é deputado há muito tempo, e o Padilha passa um ar de arrogante, quase não vai ao Congresso Nacional e por aí vai. Então ela tem um ponto quando ela diz: você no teu cargo é um desastre. Agora, ele tem um ponto, e se a gente tiver a oportunidade de mostrar numericamente que ele está certo, o PT está no Z4, porque quando você olha essa aí, ó, isso é uma tabela mais comprimida, né? Você vai, uma fotografia, você vai ver que o PT fez 252 prefeituras, é menos do que o PSDB, que também sai dizimado, e outrora ambos ali, né, controlavam a política, a polarização nacional, um antagonista do outro, mas hoje você vê que eles não têm mais representatividade. O PSB, do campo da esquerda, é quem saiu melhor na eleição, 312 votos, esse é um gráfico do Poder 360. Olha para cima, soma tudo que a esquerda fez, PSB, PSDB, PT, tem mais uma quinquilharia lá para baixo, o PCdoB fez 19 prefeituras, o PSOL fez 0, traço, nenhuma. Olha para cima, soma o que o PSD fez, o que o MDB fez e o que o PP fez, por exemplo. Ali está o controle das prefeituras no Brasil. Não só a capilaridade, porque chega aos rincões, porque tem uma profundidade, uma densidade eleitoral, e aí é que está. Por exemplo, quando você fala do MDB, uma dessas 864 prefeituras é São Paulo. Você está falando de 9 milhões e 300 mil eleitores. O PSD, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Volta para o MDB, Porto Alegre. Olha o tamanho dessas prefeituras. Sem contar o cinturão metropolitano das capitais, né? Aquela região macro, aqui em São Paulo você tem todo o ABC, Osasco, Guarulhos e por aí vai. Se você for olhar o que esses partidos controlam, é muita coisa. O PT sai do estado de São Paulo com prefeituras, por exemplo, como Mauá. É uma prefeitura pequena para quem já controlou todo o ABC paulista. Santo André, São Bernardo, São Caetano, uma ilha ali, um pouco mais difícil para o PT, mas Diadema, que perde com o Felipe com 4 eleições. Ele foi tesoureiro da Dilma e tesoureiro da campanha do próprio Lula à reeleição em 2006. Então, quando você joga a luz, você vê que o Padilha está certo. Então, para resumir aqui, Paula, a Gleisi está certa quando fala que o Padilha é ruim de serviço. É a cigarra que estava lá no fundo. E o Padilha está certo quando diz que o PT hoje é Z4. E Z4 é a esquerda. Pois é, Ana, os dois estão certos em determinado aspecto, mas lavaram a roupa suja em rede nacional. Essa é que é a questão, né? Padilha foi chamado de incompetente pelo presidente da casa, Arthur Lira, e agora pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Eu ia fazer exatamente esse comentário que o Silvio disse, né? Existem cigarras e existem formigas, e é claro que no caso do PT, as cigarras estão ali, né? O tempo todo. O que está acontecendo, na verdade, Paula, é agora mais combustível, talvez, né, num racha aí dentro do partido, porque a realidade bateu a porta do PT nessas últimas eleições.
E como nós comentamos ontem, né, um programa muito especial sobre as eleições e que retrata exatamente o que vem sendo costurado em todo o Brasil com a agenda conservadora, liberal, de liberdade econômica, liberdade social, liberdade financeira, mas principalmente liberdade intelectual, né, Paula? E isso o PT ele perde muito nesse campo, por isso que agora eles vão querer medir forças até em público, porque o brasileiro se declarou independente do PT, o PT que sempre amarrou muita gente intelectualmente ali, né? Não, é o que a gente fala, é o que a gente pensa. Tanto que na notícia passada, que nós acabamos de comentar sobre as escolas, quem continua reclamando? É sindicato, é aquilo que ainda é professor que ainda está amarrado nessa parasitagem do PT. E o PT hoje tem que lidar com uma realidade que eu acho que eles nunca pensaram que aconteceria. Repito, a independência intelectual do povo brasileiro de olhar, não é nem político A, político B, mas as agendas que são muito distintas e olhar para um lado e falar, peraí, isso aqui é escravidão intelectual, é escravidão econômica, é uma gente ditando o que eu posso falar, o que eu posso debater, o que eu posso questionar, e do outro lado aqui, por mais que ainda tenhamos todos os nossos problemas com 29 partidos, partido que vota para o centro, vota para a direita, abusa um pouco dessa boa vontade do novo eleitor brasileiro com esse despertar político, mas uma agenda muito liberal e muito transparente. Acho que a palavra é essa, Paula. O brasileiro está cansado em vários níveis da falta de transparência. E a agenda das últimas eleições, principalmente, foi exatamente isso. Aqui, a agenda conservadora / liberal é transparente. Eu te ofereço isso. É claro que vai ter gente que vai subir nesse cavalinho e vai querer cavalgar junto com essa agenda, na teoria. E a gente tem que continuar cobrando se eles vão continuar aplicando essa agenda na prática. O PT não oferece isso e daqui a pouco mais dessas brigas elas se tornarão públicas. Pois é, Augusto, sobre o desempenho do PT nas eleições dos 5.569 municípios, até o Silvio trouxe para a gente, o PT elegeu 252 prefeitos em capitais em que houve candidatos do PT no segundo turno, Fortaleza, Porto Alegre, Natal e Cuiabá. O PT só conseguiu em Fortaleza numa disputa muito acirrada com André Fernandes do PL. Olha, vou dizer aqui uma obviedade, mas eu preciso lembrá-la ao pessoal do PT. Para resolver um problema, você primeiro tem de reconhecer que ele existe. Sim. Que ele existe. Se você achar que o desempenho foi bom, o próximo vai ser pior. Hoje eu vi o Tarcísio somando, por exemplo, o número de habitantes das cidades que o PT vai governar em São Paulo. Uma tinha Matão, que tem 77 mil habitantes, a outra tinha 8 mil e a outra 2 mil. Em São Paulo, que tem mais de 600 municípios, e o PT sempre foi mal no interior, mas nem tanto. Assim, chegou a uma situação que exige reflexão. Como explicar isso aí? Meu Deus, você está falando uma linguagem que não é inteligível, né, aos ouvidos do povo. Ou eles não se comovem ou discordam. Não bate, não há entendimento entre o que o PT diz e o que pensa o povo. Ou então você muda o povo, não dá para mudar. Né? Muda, não. Vamos tirar aqui e traz aí o pessoal da Coreia do Norte para nos ouvir, porque eles têm mais sensibilidade. Ou faz isso, ou reconhece, começa a mudar o discurso. Programa nunca tiveram. Tem um líder só. O PT está marchando para ter o destino das siglas que dependem só do nome que você usa para identificá-la, né? Que é o janismo, ademarismo, é o lulismo. São lulistas, eles fazem o que o chefe manda. Porque pelo desempenho das novas estrelas, essas daí
não vão atingir aquela galáxia que a Dilma diz que entre os prefeitos todos lá da galáxia, o melhor é o do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Essa conversa é conversa de maluco, quer dizer, chega, não precisa falar para todo mundo como eles estão falando, né? Você conta, olha, realmente estamos aí caindo para a segunda divisão. Tudo bem, mas tem de reconhecer, pelo menos os encontros internos, que eles estão na segunda divisão. Já foram rebaixados neste ano. Lá continuarão se eles continuar jogando aí como quem está disputando o título. É isso. Augusto, só para confirmar que o PT conquistou 4 prefeituras no estado de São Paulo. Mauá, na região do ABC, Matão... Ele não estava contando Mauá. Santa Lúcia e Lucianópolis, que corresponde a 507 mil habitantes dos 44 milhões de paulistanos no estado. Pois é. Paulistas, perdão. Paulistas. Se você já não falavam a linguagem do interior, não falam mais na periferia da capital. Se você não reconhece esse tipo de problema, você está de costas aí para a realidade, né? Está num mundo paralelo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu criar uma comissão especial na Casa para analisar o projeto que estabelece a anistia dos condenados do 8 de janeiro. Na prática, a decisão confirmada hoje por Lira devolve a estaca zero a tramitação do texto que estava na pauta de votações desta terça-feira na CCJ da Câmara. Em conversa com jornalistas na residência oficial da Câmara, Lira justificou a criação da comissão especial para analisar o projeto. Essa comissão seguirá rigorosamente todos os ritos e prazos regimentais, sempre com a responsabilidade e o respeito que são próprios deste Parlamento. Também nessa temática é preciso buscar, como tudo que a gente faz aqui, a formação de eventual convergência de texto. Essa é a marca do nosso trabalho, cumprimento intransigente dos acordos firmados, defesa das prerrogativas parlamentares, diálogo incessante e busca incansável sempre pela convergência de votações e de ideias. Esse, o espírito que me moveu e me move, especialmente agora. Segundo a CNN, aliados do presidente da Câmara afirmam nos bastidores que a retirada do projeto da CCJ é motivada pela intenção de acabar com uma suposta condição de apoio de parlamentares que integram a comissão a candidatos à sucessão de Lira no ano que vem. Hoje, Arthur Lira oficializou o apoio ao candidato Hugo Mota, do Republicanos, à cadeira da presidência da Câmara. Assim também deve ser com a chamada Lei da Anistia. O tema deve ser debatido pela Casa, mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em devido elemento de disputa política. Em nota, a presidente da CCJ da Câmara, Carol de Tone, afirmou que pretende aprovar a proposta o mais rápido possível para fazer com que a verdadeira justiça seja feita. Bom, Piotr, o fato é que Arthur Lira costurou para adiar, atrasar a análise dessa proposta de anistia, que seria votada na tarde de hoje na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Agora vai ser instalada uma comissão especial, cada partido vai ter que indicar os seus representantes. E detalhe, não há prazo para indicação, ou seja, isso pode ocorrer em uma semana, um mês, 90 dias. Isso, boa. Platitudes, falácias, ele é contra a anistia. Pronto. A menos que queira provar o contrário. É isso aí. Mas ele precisa voltar a público e dizer isso aí. Ele é contra a anistia. Ele é contra, por exemplo, a aplicação do direito tal como sempre foi nesse país. A aplicação do direito com individualização de conduta, para, obviamente, você ter uma individualização de pena. Ele é contra, por exemplo, o direito no que garante, obviamente, toda a aplicação dessas garantias constitucionais. Ele é a favor de tudo isso que o Supremo está fazendo. Ele concorda com isso. Não dá para depreender outra coisa. Ele dizer que, olha, vou acabar com essa coisa nesse momento porque isso está sendo usado em negociação. Deus santo, mas essa é a essência de apoio. Eu apoio um candidato porque este candidato está comprometido com parte da minha agenda.
Mas isso sempre foi assim, isso é a Câmara dos Deputados. Aliás, política é negociação. Vou apoiar você, não concordo 100%, mas como você pega uma parte da minha pauta, e era parte da pauta de boa parte dos deputados que o projeto avançasse na Câmara, aí eu apoio o seu candidato. Mas, óbvio, vai o quê? Apoiar no escuro? Ninguém apoia nada no escuro numa eleição, sobretudo para presidente da Câmara ou do Senado, ou mesmo para presidente de comissão. Tem uma negociação. Mas isso é o sentido da política, sobretudo ali, naquele grupo, né, que você está dentro do Congresso Nacional. Ou seja, platitudes, falácias de quem não quer dizer que é contra. Simplesmente é contra a anistia. Apesar de todos os absurdos e abusos ao direito brasileiro e aos direitos constitucionais daquelas pessoas. Ele não vê nenhum problema, ele não se comove diante de todos os problemas e o que aquelas pessoas estão sofrendo ilegalmente. Não é uma coisa, ninguém está dizendo aqui que uma pena justa não deva ser cumprida. Longe disso. Agora, se o processo é injusto, se a aplicação da lei é injusta, como é que você vai ter uma pena justa? Antes de ouvir o Augusto, deixa eu trazer aqui mais uma declaração agora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que afirmou hoje que a possibilidade de anistiar as pessoas processadas e condenadas pelo 8 de janeiro não está em discussão na casa. Olha, esse é um tema que está na Câmara dos Deputados, eu respeito as iniciativas da Câmara, o amadurecimento próprio na Câmara de qualquer discussão que lá faça. Não há ainda uma posição do Senado formada em relação a isso, até porque até agora no Senado nós não discutimos essa alternativa. Augusto. Quer dizer, você vê um tsunami avançando na sua direção e você providencia uma prancha para surfar o tsunami. É isso que significa. Esses dois estavam na Lua no domingo, eles não estão sabendo do resultado da eleição. Esse existe no Brasil, o Centrão é o lugar onde ficam agrupados esses caras. Eles não são nada, eles não estão entendendo nada. Eles querem agradar, ou têm medo, ou por medo. Ou porque não tem nada na cabeça, ou tem o que nós sabemos, né, que pode haver, eles não têm coragem de apoiar o que o povo brasileiro exige. Entre as conclusões a que se deve chegar depois de uma eleição como a desse domingo, é o seguinte: o povo está na contramão, melhor, eles estão na contramão do povo. Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado, PT, eles não entenderam nada. Não entenderam nada. Você tem, é evidente, os eleitores brasileiros que votam na pessoa, que não estão preocupados com isso, mas é imensa a parte dos brasileiros que está votando por motivos políticos, participando de uma disputa política que o Rodrigo Pacheco acha que não pode haver. Claro que pode. Como não haver uma disputa política se o Supremo quer manter inocentes presos e nós discordamos disso porque seguimos a lei? Como não haver uma disputa política? Esse Pacheco, a gente devia guardar, pegar atentamente tudo que ele declara e jogar no lixo. Não serve para nada. O Arthur Lira mostra que é um sujeito que não sabe que é povo há muito tempo. Porque os políticos nordestinos, seja qual for a ideologia, a postura ideológica, eles veem nas festas juninas, pelo menos, o que o povo pensa. E eles nem com eleição estão percebendo, eles acham que porque eles estão na ilha da fantasia, que é Brasília, eles acham que o povo tem paciência para isso. Pessoas presas há meses, né? Pessoas que saíram e continuam presas, né? Como tantos brasileiros, e eles acham que não, tudo bem. O presidente do Senado acha, isso aí está com a Câmara. Forma uma comissão. Formar comissão é a melhor maneira de não fazer nada. Nada. Né? Tem aquela conversa, né? O camelo é um cavalo desenhado por uma comissão. É isso? Isso. É isso. Para que isso que serve comissão?
O Simonsen, o Mário Henrique Simonsen dizia que ele ia fazer a comissão das comissões para reduzir a roubalheira. Seria o seguinte, um cara chegava aqui, ele perguntava, o ministro da Fazenda, o que você quer? Eu quero construir uma ponte entre o Rio e Niterói. Qual é a comissão? 20%. Então leva só a comissão, não precisa construir a ponte. É uma boa ideia. Na comissão as coisas param. A comissão que tinha que tratar disso já tratou. Sim. Vai em frente. Tá? Tenha pelo menos um pouco de piedade pelo que estão fazendo os poderosos aí com brasileiros indefesos. Bastou o Supremo e o seu puxadinho, TSE, se afastarem da campanha eleitoral para que o Brasil vivesse uma campanha com tranquilidade. Bom, e hoje à tarde, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro comentou o projeto de anistia dos presos do 8 de janeiro. Presidente, o senhor acha que a criação da comissão especial é uma forma de enterrar a anistia? Não, muito pelo contrário, tá? O que acontece? Não adianta você aprovar por 200-0 ou 500-0 na comissão, se o dono da pauta para o plenário é o nosso Arthur Lira, tá? Então o Arthur Lira não está impondo nada para mim, nem eu para ele. E como um acordo dele, conversamos também, não estava comigo, né? Porque eu não posso conversar com certas pessoas. É que uma das alternativas é a criação da comissão. O que o pessoal pretende ao criar a comissão? Trazer para cá os órfãos de pais vivos. Vocês vão ficar chocados, mesmo quem porventura seja contra a anistia, quando, por exemplo, eu trouxer para cá, que está previsto, né? Já estamos conversando, 6 filhos de 8 anos para baixo, do mesmo homem que está acordado 17 anos de cadeia, vocês vão se emocionar com isso aí. Lógico que cada segundo para aquelas pessoas que estão presas, no meu entender, injustamente, é uma eternidade, tá? Mas é o caminho que nós temos para... Se comprometeu em votar, presidente? É o caminho que nós temos para buscar alternativa. Bem, acabando o trabalho das comissões, se conseguimos cumprir os prazos, dá para ser votado esse ano ainda. O que a gente quer é solução. Nós não queremos poder, nós queremos solução. E o mais importante para mim, o Marinho com certeza também, é botar em liberdade essas pessoas que estão presas. Bom, Silvio, o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com os jornalistas na tarde de hoje. Ele tem essa leitura de que a comissão, na verdade, não enterra o PL da anistia, uma oportunidade para se discutir mais a respeito do tema, mas o fato é que vai atrasar a análise, isso com certeza. E eu gostaria da sua leitura também, se faz sentido essa ideia de que Arthur Lira estaria empurrando esse tema para depois das eleições da mesa diretora da Câmara no início de 2025. Paula, vamos lá, vou trazer aqui um pouco de leitura política do que a gente ouviu hoje o dia inteiro na Câmara dos Deputados, em conversas com parlamentares, não só eu, mas também a nossa repórter no Congresso Nacional, a Sara Pérez. Primeiro ponto, é evidente que é um retrocesso, é evidente que é uma injustiça, é claro que paralisar o avanço de um projeto que tem já maioria formada dentro da Comissão de Constituição e Justiça e dali poderia seguir o seu turno até o plenário, é um retrocesso, é ruim. Isso é fato, ninguém tem dúvida disso. Tanto que a própria presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a Carol Detoni, lamentou tudo isso. Porque houve uma construção de maioria dentro da CCJ no período em que o PL, que é a oposição, preside a CCJ. E qual é o papel da CCJ? Analisar a constitucionalidade. Tem, segue. Não tem, para pelo caminho. E nesse caso tem. Então, fica uma sensação de derrota inicial. Compreendo todo esse ponto. Vamos avançar um pouquinho agora. Quando se cria uma comissão especial, você está jogando numa gaveta um projeto. Pode sair de lá nunca. Quantas comissões a gente já não viu para debater reforma tributária, reforma da Previdência, temas como legalização do aborto, descriminalização de drogas, isso aí já passou décadas, né? Foram décadas no Congresso Nacional. O que o presidente Jair Bolsonaro está dizendo é o seguinte, o Arthur Lira não ia colocar isso para votar, e ele já havia dito isso em outras conversas antes das eleições municipais. Ele não vai se comprometer a colocar a anistia para votar. Ele usou isso como uma ferramenta para negociar apoio ao candidato dele, que é o Hugo Mota. Não sei se a gente já pode falar desse ponto da pauta também, que é colocar o Hugo Mota no jogo, do Republicanos,
como candidato à presidência da Câmara, para que ele mantenha alguma relevância depois que deixa. Existe uma sensação, depois que o sujeito deixa a presidência da Câmara dos Deputados, ele volta para um lugar comum dentro do plenário. E poucos que voltaram para esse lugar comum conseguiram um destino melhor na vida política. A maioria não. Então, ele tenta negociar isso. Há quem diga que negocia também com o Palácio do Planalto para ser ministro do Lula. Isso também já foi dito em colunas de jornais que têm acesso ao presidente da República. Mas o terceiro ponto que o presidente Bolsonaro traz é: nós vamos fazer uma limonada com esse limão. Nós vamos trazer aqui, como ele disse, órfãos de pais vivos. Nós vamos fazer dessa comissão uma comissão para ouvir pessoas que estão com mães, pais, avós, familiares presos, amigos injustamente, pessoas que estão presas a uma tornozeleira eletrônica. Podemos trazer pessoas que foram presas ilegalmente. Pode ser o Felipe Martins, por que não? Podemos trazer outros casos, outras personalidades que passaram muito tempo na cadeia. Por que não o Silvinei Vasquez, da Polícia Rodoviária Federal? Por que não o Anderson Torres? Por que não a cabeleireira Débora? Será que ela não pode ser ouvida por uma comissão especial que tem prerrogativa, se for o caso, para ouvi-la dentro de um presídio? Por que não? Então, o presidente está tentando mostrar, neste momento, que não adianta tentar tapar o sol com a peneira. A anistia é uma realidade, ela vai acontecer. Mas o Arthur Lira faz jogo político. Isso é, inclusive, muito ruim, se a gente pensar que cada segundo importa para quem está preso, para quem está com uma tornozeleira, para uma mãe e para um pai que está há muito tempo sem ver o filho, que está passando o aniversário e Natal longe de casa. Mas, por outro lado, é importante a gente mostrar para quem está nos assistindo que tem um jogo político aqui e que o Arthur Lira vai negociar o tempo inteiro, porque essa pauta é cara para o bolsonarismo, vamos chamar assim. Essa pauta é cara para a direita, para o PL. O PL tem quase 100 cadeiras na Câmara. É muito voto. Vamos falar o português claro. Então o Arthur Lira está jogando com tudo isso. E depois, para não me alongar aqui, Paulo, eu posso falar sobre o Hugo Mota também, mas não quero alongar muito minha fala. Piotr, quer fechar? Não, só um comentário rápido e muito breve. Este assunto é um assunto nacional. Nós temos pessoas que estão presas porque fizeram manifestação política. Em nenhum momento da democracia, de uma democracia verdadeira, seriam presas. A coisa daquele verdadeiramente identificado como depredador, bom, responderia por depredação. Também não é 17 anos de pena. Não teve golpe de Estado, nada disso. Eu estou falando de um drama nacional. Pessoas presas sem o devido processo legal, sem direito à ampla defesa, em inquéritos sigilosos, ou seja, tudo que está errado e que não é previsto no direito. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foram incapazes, mesmo que não tenham sido perguntados, de manifestar a opinião deles acerca desse assunto. Eles concordam com isso? Eles não têm nenhum mínimo de solidariedade? Ou podem dizer que não têm, mas devem dizer, independentemente de se perguntados ou não. A gente vê o ar de serenidade do Pacheco, é um negócio que chama atenção. Nós estamos falando de pessoas presas, mães que não estão próximas dos seus filhos, de processos completamente ilegais que ele, como jurista, conhece. Ele é um advogado experimentado, ele sabe que isso aí é um absurdo. O Lira, obviamente, que também não pode alegar ignorância, e não conseguem em nenhum momento expressar uma opinião. Sou presidente da Câmara e do Senado. Peraí, são parlamentares, e parlamentares falam, né? Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou remover a tornozeleira eletrônica do ex-morador de rua Wagner de Oliveira, preso pelo 8 de janeiro. A ordem é endereçada à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, onde o homem de 50 anos vai semanalmente prestar informações sobre o monitoramento eletrônico. Embora absolvido pelo STF em agosto deste ano e com a certidão de trânsito em julgado publicada em 10 de setembro, Oliveira ainda usa o equipamento. O homem ficou sabendo do reconhecimento da sua inocência no STF durante uma conversa com a nossa reportagem, que o procurou para saber como estava sendo a vida fora do cárcere. Alexandre de Moraes expediu a ordem depois de a coluna revelar o caso do homem na semana passada. Bom, Ana, a gente trouxe aqui, inclusive conversamos com a nossa reportagem em Oeste Sem Filtro, porque realmente foi uma casualidade. O repórter Christian Costa havia entrado em contato com o ex-morador de rua, o Wagner de Oliveira, para perguntar como é que estava a vida depois da situação ali no 8 de janeiro, depois da prisão. E aí
Durante a conversa, ele descobriu, Wagner, que havia sido absolvido, mas continuava usando o equipamento, usando a tornozeleira eletrônica, isso com a certidão de trânsito em julgado lá do dia 10 de setembro, hoje é dia 29 de outubro, e aí, então, na segunda-feira, houve finalmente a remoção da tornozeleira eletrônica. Qual foi o argumento do ministro? Para não ter retirado antes? Para ter retirado agora, que ele é inocente? Acho que ele só constatou o óbvio, Augusto. Pois eu quero comentar. Ana. Eu vou até passar para o Augusto, porque o que é impressionante, Paula, é um rápido comentário. Passo para o Augusto, porque é realmente de deixar a gente bastante chocado. É que, nesse caso, o ex-morador de rua, absolvido nesses inquéritos todos, ele não foi notificado. Eu acho, se eu não me engano, ele foi defendido pela promotoria pública, né, pela defensoria pública, e simplesmente deram de ombros. Não vamos mais encontrar essa pessoa que é absolvida, depois é colocada a tornozeleira, depois muda. Ou seja, Paula, o 8 de janeiro é uma grande balbúrdia jurídica, não tem individualização da pena. O Alexandre de Moraes continua olhando para essas pessoas como gado, como animais, em lotes. Porque se tivesse o devido respeito às nossas leis, ao processo legal, a primeira coisa que aconteceria antes de qualquer coisa seria a individualização dos processos. Não digo nem das penas, dos processos. Você entrou no prédio do Senado porque você estava com medo, você viu alguém machucado e você ficou com medo, entrou, foi comprovado que o guarda ali do Senado deixou você entrar porque a senhora, nós estamos falando de senhoras e senhores, que a senhora estava com medo e entrou, portanto, não. Estava ali dentro, é condenado. Vai junto lá, né, para a turma do gado, para os lotes, e vamos condenar todo mundo. Como é que desfaz esse nó? Esses nós. Como esses nós, centenas de nós, serão desfeitos? Augusto, como esses nós serão desfeitos? Vai ser tudo anulado. Vai ser tudo anulado. Quando a OAB recuperar a vergonha que deixou de ter há muito tempo, vai ser tudo anulado. Todas as pessoas, por exemplo, esse brasileiro infeliz, perseguido, vai ter de ser indenizado, porque o que eles estão fazendo é um crime jurídico, é coisa de serial killer jurídico, é um absurdo o que eles fazem, porque não há defesa. Vamos lá. Esse teve a individualização da conduta, porque o que eles alegam para punir todo mundo, Ana, é que é o seguinte: esteve na praça, é culpado. Esteve dentro dos prédios, é culpado. E o G. Dias foi ele teve a individualização da conduta, ele foi premiado com isso aí. Para mim, ele estava servindo de guia para quem queria fugir, usando o raciocínio dos juízes ali. E apresentam os colunistas da imprensa velha, né? Esse pessoal que é desprovido completamente do sentimento da compaixão. Tal. Esses jornalistas são canalhas. Quando chamam de maneira recorrente, chamam esses infelizes brasileiros do 8 de janeiro de presos, de golpistas ainda, de extrema-direita, da extrema-direita golpista. E agora, são golpistas de extrema-direita os eleitores que varreram os partidos em que essa turma votou, a turma apoiada, o partido apoiado pela bancada
da Globo News, que é uma coisa cada vez mais ridícula. E eu confesso que tenho perdido algum tempo lá, porque é ao mesmo tempo divertido. Eles tentarem achar alguma explicação para a surra que levaram. Eles ainda se referem ao golpe de 8 de janeiro. Golpe é apresentar uma eleição aí que não bate com o que você vê, ouve e sente. Tá? Essa eleição foi feita apesar da existência do TSE, mas sem a interferência do TSE, foi mínima. O povo votou livremente. Olha o que aconteceu. E ainda sem a possibilidade de auditagem das urnas, que nós vamos continuar exigindo, porque todo aperfeiçoamento é bem-vindo. Nós vamos continuar querendo. E também, olha, o pessoal da direita, os vitoriosos desse domingo, que tratem de comemorar a vitória. Tá? Parem de buscar chifre em cabeça de cavalo. Né? Você fica procurando qualquer desculpa para brigar entre si. A gente tem que avançar para cima deles. Os problemas ainda não foram resolvidos. E o povo já mostrou que a maioria quer resolver isso aí. O Congresso tem que ser pressionado, presidente da Câmara, presidente do Senado, o governo, todos. Faz 5 anos que eles não aparecem nas ruas, pois vão continuar condenados a essa espécie de prisão domiciliar até que hajam de acordo com a vontade do povo. Hugo, só para tirar uma dúvida, você perguntou qual foi a justificativa do ministro Moraes para absolver o Não, para tirar só então agora questão... e só dele. Mas tudo bem. Não, porque para absolvição ele reconheceu a ausência de provas em relação ao morador de rua. E aqui só para trazer um trecho da decisão... Ninguém. Aspas aqui para o ministro. O acusado, no exercício de sua autodefesa, sempre apresentou a mesma versão no sentido de que instalou-se no QG do Exército apenas para comer e se abrigar. Fecho aspas. E o G. Dias? Estava lá para quê? E o caso desse morador de rua, que agora tem emprego fixo, ele declarou já isso, então ele tinha endereço conhecido, ele poderia ter sido avisado e faltou comunicação do Supremo com o fórum lá onde ele tinha que se apresentar semanalmente. Aí, neste momento, claro, provavelmente agora, num próximo pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, ele vai agradecer ao Christian Costa, que trouxe essa reportagem, nosso repórter lá, correspondente em Brasília, que revelou esse caso absurdo. Não bastassem todos os absurdos, este ainda agravado pela falta de comunicação de uma decisão do Supremo, transitada em julgado, inocentando este réu, em que não foi comunicado sobre a liberação de ter que usar a tornozeleira eletrônica. A justiça está ruim de comunicação entre si, impressionante neste caso, né? Mas vamos só voltar, eu vou voltar ao caso, por exemplo, da moça, da Débora dos Santos lá, do Perdeu Mané, que escreveu na Estátua da Justiça. Ela está sendo acusada, ela foi tornada ré, né? E é bom lembrar deste caso porque tem uma jurisprudência que diz que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal quer mulheres presas em fase, sobretudo nesta fase aqui, que ela não está condenada, a prisão pode ser transformada em domiciliar. Ou seja, porque ela tem filhos abaixo de 12 anos de idade. Ela tem 2 filhos. Mulheres traficantes presas foram beneficiadas por este entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é uma jurisprudência já. No caso dela, a PGR não reconhece. O advogado vai lá e volta de novo com o argumento e a PGR diz que, bom, de novo com esse argumento, tá, mas não respondeu ainda. Por que ela não merece a jurisprudência? Qual é a razão? O caso dela, veja só, ela escreveu Perdeu Mané. É só isso que se tem até agora. Mas foi aceita na primeira turma por voto de novo, eletrônico. Ela foi tornada ré com acusação de golpe de Estado, bom, aquelas coisas todas, atentado violento ao Estado Democrático de Direito, abolição violenta, para usar a expressão correta, e danificação, ou dano, perdão, à Estátua da Justiça, a Têmis, o batom.
dano, não é permanente. Se não é permanente, convenhamos que não deveria estar neste ponto. Apesar disso, ela continua presa. Volto aos dois presidentes das duas casas que conhecem o direito, sim, sobretudo o presidente do Senado. Nenhuma opinião sobre isso, doutor? Na condição de advogado que o senhor não vai nenhuma manifestação. Olha o caso dessa, o senhor não vai falar nada. É simplesmente, este é um assunto da Câmara e ainda não chegou ao Senado, nós não estamos discutindo esse assunto. Platitudes. Porque o ministro Gilmar Mendes anulou todas as condenações do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Gilmar atendeu ao pedido da defesa e estendeu ao petista os efeitos da decisão que declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito para atuar em processos contra o presidente Lula, de quem Dirceu foi ministro. José Dirceu tinha 2 condenações no âmbito da Operação Lava Jato por envolvimento em esquemas de corrupção na Petrobras. Nas redes sociais, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, festejou a decisão do Supremo, abre aspas. STF faz justiça, anulando condenações ilegais de Sérgio Moro a José Dirceu na farsa da Lava Jato, fecha aspas. Segundo a deputada, houve parcialidade de Moro e conluio com os procuradores para supostamente perseguir Lula. O ex-juiz Sérgio Moro e o ex-deputado Deltan Dallagnol se pronunciaram sobre a decisão da Suprema Corte. Moro afirmou por meio das redes sociais que o combate à corrupção foi esvaziado no Brasil sob a bênção do governo Lula e do PT. Já Dallagnol declarou que Dirceu retomou seus direitos políticos blindado por Gilmar Mendes. Bom, Silvio, essa notícia inundou as manchetes na tarde de hoje, essa decisão do ministro Gilmar Mendes de anular as condenações de José Dirceu. Já que estamos falando dessas condenações, vale lembrar que o mesmo Gilmar Mendes, que agora extinguiu essas decisões, essas condenações de José Dirceu, discutiu com o ministro Luiz Roberto Barroso, alguns anos atrás, aliás, no ano de 2017, sobre o indulto presidencial concedido a José Dirceu. E, na época, Dirceu cumpria uma pena de 7 anos e 11 meses de prisão por causa do mensalão. Você deve achar que é Mato Grosso. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto da presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas no Ceará. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Bom, Silvio, esse embate, essa discussão foi bastante polêmica lá em 2017, e 7 anos depois, né? A gente observa, acompanha o ministro Gilmar Mendes acusando Barroso de soltar José Dirceu, e 7 anos depois, agora, o ministro Gilmar Mendes anulando todas as condenações aí de Dirceu. Bom, em primeiro lugar, era uma época em que o Supremo Tribunal Federal era melhor do que o Supremo Tribunal Federal corporativista que temos hoje. Ponto. Acho que a gente já falou muito sobre esse embate
o que unia e o que separava, né? Ou o que separava e o que uniu o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes, hoje decano. Vamos falar do José Dirceu. Paula, primeiro, do ponto de vista técnico, não causa surpresa, porque depois que o Supremo Tribunal Federal, numa decisão que começa com Ricardo Lewandowski e o Dias Toffoli herda boa parte desses processos, compreendeu, né, e impôs a tese da árvore envenenada, que aquelas conversas que jamais foram periciadas, que foram tomadas fruto de crime, de hackeamento pelo Supremo, sem perícia, sem o amplo contraditório, conversas entre o então juiz Sérgio Moro e a Força Tarefa de Curitiba. Depois que a operação Spoofing foi levada para dentro do Supremo Tribunal Federal, a Lava Jato ruiu. Acabou a Lava Jato. E essa era a intenção, essa era a missão. Acabar e apagar com a Lava Jato, resetar o sistema, para devolver os corruptos todos, a política, no caso dos políticos, e os empreiteiros, a sua atividade econômica. Isso já aconteceu. Então não causa surpresa que José Dirceu seja um dos últimos da fila, mas esteja lá, também beneficiado pela mesma tese, da árvore envenenada. Segundo ponto, do ponto de vista histórico, político, ético, é o triunfo da indecência, é a vitória da corrupção, é a impunidade, é a vitória da impunidade. José Dirceu é um corrupto que, no linguajar de corruptos, já puxou 4 cadeias. Estou usando aqui linguagem de preso. Já puxou 4 cadeias na vida. Desde o episódio em Ibiúna, na década de 60, até o escândalo do Mensalão, o escândalo da Lava Jato, caso do Petrolão. Mas vamos ficar só em um aqui, para que o comentário não seja muito longo. Ação Penal 470, voto do então decano, que hoje, Gilmar Mendes, decano, deveria olhar para o retrovisor e lembrar do Celso de Mello. Não estou aqui fazendo defesa de nenhuma figura que tenha passado pelo Supremo, mas ele chamou a quadrilha do Mensalão de assaltantes de cofres públicos, de bandoleiros de beira de estrada. Isso é facilmente encontrado no Google. Pode digitar essas palavras que eu acabei de falar. Ação Penal 470, o julgamento que começa em 2012 e durou muito tempo. Augusto Nunes vai lembrar, porque houve uma série de programas acompanhando cada sessão do julgamento na época da revista Veja, e Augusto participou. Pois bem, segundo ponto, Carmen Lúcia, que está lá, chamou tudo isso de águas turvas da corrupção que não passariam, e depois ela reafirma, não passarão. Carmen Lúcia ainda está no Supremo. Gilmar Mendes ainda está no Supremo Tribunal Federal. Será que eles não têm o mínimo de decência de olhar para trás e ver o que eles mesmos disseram sobre José Dirceu? Acabamos de exibir um trecho da fala do Gilmar Mendes. Mas os outros ministros que participaram daquela época, daquele julgamento, podem também olhar no espelho retrovisor. E, finalizando, será que aqueles ministros lá de trás, que deram uma resposta ao Brasil, que começaram um processo de expurgo da corrupção do PT, uma corrupção institucionalizada, o Mensalão foi compra de votos, foi compra de consciência. Será que esses ministros lá de trás, o que eles pensariam dos ministros que eles se tornaram? Bom, e vale ressaltar que a Procuradoria-Geral da República foi contra o pedido da defesa de José Dirceu para anular as condenações impostas ao ex-ministro de Lula pelo ex-juiz Sérgio Moro. Em parecer assinado em abril de 2024, o chefe da PGR, Paulo Gonet, afirmou que a demanda de Dirceu não cumpria os requisitos necessários. Disse ainda que não havia relação estrita entre o caso do ex-ministro e do presidente Lula, usado como base para fazer o pedido de anulação das condenações. Bom, Piotr, a gente traz aqui o parecer, né, a manifestação, a opinião do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ainda assim, o ministro Gilmar Mendes anulou as condenações. E agora há uma discussão também sobre a questão da elegibilidade de José Dirceu, se com essa anulação ele volta ao jogo, vamos dizer assim, ao game, se ele pode se tornar elegível, se ele sai da condição de ficha suja para possibilidade de algum cargo eletivo em 2026.
Dirceu? Isso. No atual Supremo e do TSE, que eu espero esteja mudando, pode qualquer coisa. A começar do que fizeram com Lula. Mas vamos pegar pelo aspecto legal. E eu creio que a PGR vai recorrer agora e vai levar o caso à segunda turma, que é o que faz parte o Gilmar Mendes. Aí tem o Toffoli, o ministro Cássio Nunes, André Mendonça e o ministro Luiz Fachin. Tecnicamente, para ele poder concorrer, ele deveria ter a garantia da decisão de uma turma, porque decisão monocrática não garante, do ponto de vista técnico, a possibilidade de voltar, sim, a se candidatar. Se for anulada na turma, conforme está dizendo aqui, conforme foi o voto já monocrático, não entendi por que precisa ser monocrático um negócio desse. O caso está com o Gilmar Mendes, o que ele faz? Tudo bem, leva para a segunda turma e julga lá. Não, ele já dá uma decisão monocrática. Ele cria já um barulho em relação a isso. A PGR provavelmente vai se manifestar, vai levar o caso para lá e esse caso tem que ser decidido. Quando sim, uma das turmas do Supremo decidir, tecnicamente seria a única condição. Se por acaso favorável a José Dirceu, ele garantiria, porque não tem condenação nenhuma, a lei da ficha limpa diz que você pode ser candidato. Porque não tem condenação, pode ser candidato. Agora, com o Supremo atual, pode ser que nada disso aconteça, ele seja candidato lá em 2026 com a garantia monocrática de um dos ministros, nesse caso do próprio Gilmar Mendes. Vale só lembrar, essas gravações que os advogados citaram, da possibilidade do Moro e o Deltan Dallagnol estarem manipulando na perseguição a Lula, são gravações que não foram periciadas, obtidas ilegalmente, provas nulas em qualquer lógica do direito brasileiro que o Supremo passou por cima. Mais que isso, as condenações do caso do José Dirceu, como também as do Lula, passaram pelo juiz da primeira instância, 3 juízes da segunda instância lá em Porto Alegre, a Justiça Federal, e depois 3 ou 5, dependendo do caso, juízes do STJ. Ou seja, teve revisão processual de monte e todas aumentaram a condenação. Ou seja, nós estamos num caso assim que é o abuso. Termina com uma decisão monocrática de restabelecer os direitos, ou a pretensão de restabelecer os direitos políticos do José Dirceu, anulando todas as condenações. Eu espero que isso chegue à segunda turma, e a segunda turma, imaginar que o Toffoli não vai votar com o Gilmar Mendes é quase impossível. Você tem os 2 ministros aqui, Cássio Nunes e André Mendonça, e o ministro Fachin, que esse é o voto que eu não tenho... Toffoli também participa? Da segunda turma. Sim. O Toffoli foi empregado, né, no Zé Dirceu. Sim. Também. Bom, pelo que disseram antes, os 2 ministros aí, o Barroso e o Gilmar Mendes, o Zé Dirceu era o modelo do corrupto VIP, né, o corrupto 3 estrelas lá. Pelo que eles fizeram agora, o Zé Dirceu é inocente. Então ele já tem ilibada a reputação. Como ele é formado pela PUC, nunca estudou, mas é formado em direito, é como o Toffoli. Ele tem todas as qualificações para ser ministro do Supremo do Lula e dessa turma que está no Supremo. Podiam dar essa chance para o Zé Dirceu, porque no voto, estava conversando sobre isso aí com a Paula, no voto, o Zé Dirceu não consegue, ele não consegue ser aplaudido pela turma. Se ele se reunir com os veteranos, com a turma de 1960 e pouco da faculdade dele, ele não consegue falar, ele não consegue uma mesa para sentar. Mas ele fala em ser deputado. Silvio sempre conversa, nós conversamos sobre isso. Todos os caçados, sem exceção, são antipatizados pelos demais deputados. Os deputados, por algum motivo, não gostam deles. Todos. O Zé Dirceu conseguiu ser caçado pelo Congresso Brasileiro. Olha, para você ser caçado pelo Congresso Brasileiro, você tem que ter uma capivara, Piotr, de bom tamanho. É coisa de impressionar chefe do PCC. Deixa eu só voltar essa com o Silvio sobre o potencial futuro político partidário aí de José Dirceu numa eventual eleição em 2026, Silvio? Eu acho que ele vai se candidatar, porque faltam alguns trâmites ainda, né? Mas, Paula, ele com a ficha
lavada, ele pode se candidatar sim. Aliás, eu creio que só falta o José Dirceu ser absolvido pelo William Bonner, porque todo o resto já aconteceu no Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral deve chancelar isso lá na frente. Mas concordo com o Augusto. Inclusive, é difícil pensar que o José Dirceu tem voto, né? Pode ser alguma coisa ainda do PT, mas o que seria, né? Para ser deputado federal, talvez uma eleição para deputado federal. Eu acho que ele vai tentar sim, Paula. Todos eles tentaram, né? Encerrar a vida política na cadeira. Foi o que o Lula fez, então talvez o Dirceu tente fazer isso também. Acho que é possível. Tomara que tente, porque todas as ideias que ele teve deram errado. Todas, sem exceção. Desde aquele congresso da Uni, todo mundo queria fazer no campus da USP, dizendo que isso ia inibir a polícia ou a repressão, como ele chamava. Não, ele quis fazer em Ibiúna um congresso clandestino que tinha mais participantes do que a população da cidade. Passaram aqueles caras com poncho, conga e tal. O que você acha que o padeiro fez ao ver aquela turma e ao receber uma encomenda de 1.000 pãezinhos? Ele vendia 30 por dia. É o que faz o pessoal do interior. Chama o delegado, vai lá, fala, tá acontecendo um troço estranho aí, prenderam. O Zé Dirceu, ele conseguiu isso para você ser lembrado. O DOPS botou uma espiã no movimento estudantil. Tinha uma. Eu sei disso porque eu estava lá. Uma. O Zé Dirceu conseguiu namorar. Quer dizer, ele viabilizou o trabalho da espiã porque era só ela dormir com o Zé Dirceu que durante a noite ele contava tudo que tinha feito, ia fazer e tal. E ela virou uma tremenda informante. Aí descobriram, eles fizeram um julgamento popular na Rua Maria Antônia. Sabe aquele? Ela foi condenada? Não aparecer nunca mais na Rua Maria Antônia. Nossa. Pronto. Esse é o revolucionário Zé Dirceu, que eu chamo de guerrilheiro de festim, porque nunca tirou com chumbo. Você não gasta chumbo em cursinho, como ele fez em Cuba. Aqui no Brasil, quando ele viu como é que estava o clima, ele foi direto para a guerra conjugal lá em Cruzeiro do Oeste, interior de Minas. Então esse aí não sabe atirar com bala de verdade, mas de jeito nenhum. E chamou a Dilma no discurso de despedida dele de companheira de armas. Uma cuidava do almoxarifado, porque não sabia a diferença entre gatilho e cão do revólver. O outro nunca tirou com festim. Esse é um bom casal. Nasceram um para o outro. E no Supremo, o ministro Edson Fachin determinou o arquivamento do inquérito que investigava há 6 anos os senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga por suposta cobrança de propina para favorecer o antigo grupo farmacêutico Hipermarcas. O arquivamento atende ao pedido da Procuradoria-Geral da República. A investigação conduzida pela Polícia Federal apontava que os senadores teriam recebido cerca de 20 milhões de reais por meio do empresário Milton Lira, identificado como lobista do MDB. Segundo a apuração, o pagamento visava assegurar o apoio dos parlamentares a um projeto de lei que ofereceria incentivos fiscais favoráveis ao grupo farmacêutico. Além disso, o relatório indicava que Calheiros teria agido para influenciar a nomeação de um diretor da Anvisa que atuasse em sintonia com os interesses da empresa. Em manifestação do começo de outubro, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, disse entender que não há provas suficientes contra os 2 senadores. Bom, Ana, no bloco anterior trouxemos a informação aí da anulação das condenações de José Dirceu pelo ministro Gilmar Mendes e agora, então, o ministro Edson Fachin arquiva essa investigação que corria já há 6 anos no Supremo Tribunal Federal contra os senadores Renan Calheiros e também Eduardo Braga. Paula, começamos com boas notícias, mas a gente acaba caindo na nossa realidade. Lembram daquela obra de ficção, não tão de ficção assim, uma série no Brasil, que os presos ali da Lava Jato, alguém gritava,
Pessoal, foi pro Supremo, estamos livres. Aí todo mundo começa a gritar, né, nas suas respectivas celas individuais ali. Foi pro Supremo! Uma moça começa a dançar. Foi pro Supremo! É isso, é a realidade brasileira que acaba sendo tão criativa que o produto acaba sendo séries que, se mostrar para um americano aqui, eles falam: uau, que roteiro incrível, esse roteiro de corrupção e de envolvimento com políticos e juízes e Suprema Corte, enfim. Agora, Paula, para ligar com a notícia que vocês comentaram, né, do José Dirceu, que agora pode se candidatar, né? Todos nós sabemos que o nome dos sonhos do PT para substituir, o único que poderia substituir o Lula seria exatamente o José Dirceu, e que estava impedido. E agora parece que a história do foi para o Supremo é realmente para tentar limpar esse caminho, porque a Gleisi tem problemas com o Haddad não é bom o suficiente, já mostrou, né, que não tem carisma, que não tem apelo político, não tem capital, não traz, né, esse legado do Lula. E o José Dirceu sendo uma das cabeças, se não a cabeça do PT, do Foro de São Paulo, de toda essa agenda que muitos falaram que é teoria da conspiração, essa agenda neomarxista que eles querem implementar de qualquer jeito no Brasil, tudo isso vem da cabeça do José Dirceu. Agora ele está livre, né, para fazer isso. Será que agora, Paula, é uma pergunta que eu vou deixar aqui no ar, né? Será que agora, com esse caminho livre, será que vamos poder discutir nossas urnas eletrônicas, a transparência, a segurança das urnas eletrônicas com voto impresso e contagem sob escrutínio público, que é o que está na nossa Constituição, no artigo 37? Ninguém está pedindo para mudar a Constituição, para que outras leis sejam aprovadas. Nós estamos pedindo respeito ao artigo 37 da nossa Constituição, que diz que a contagem de votos tem que ser sob escrutínio público. Será que vamos poder cobrar isso dos nossos parlamentares, ou eles continuarão em silêncio em relação a um dos temas mais importantes e que o brasileiro mais se interessa hoje, que é exatamente isso, o respeito ao que está na Constituição, de termos a transparência da contagem de votos sob escrutínio público? Foi mais uma do Supremo. A Suprema Corte devolveu os direitos políticos do ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, que teve o registro da candidatura à prefeitura de Piraí, no interior do estado, indeferido em setembro. A segunda turma do STF referendou a liminar proferida pelo ministro André Mendonça, que suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que em 2019 condenou Pezão à pena de multa e suspensão dos direitos políticos por 5 anos, pelo crime de improbidade administrativa relacionado a irregularidades em repasses à Secretaria de Saúde entre 2014 e 2015. Bom, Augusto, a gente preparou um bloco aqui do STF analisando aí questões de políticos brasileiros. Trouxemos o Renan Calheiros, no bloco anterior José Dirceu e agora o Pezão, que foi governador do Rio de Janeiro, então restabelecendo, devolvendo os direitos políticos. Olha, eles devolvem dinheiro para quem roubou. Eles soltam tudo quanto é ladrão. Né? Antes eles só soltavam os do PCC, agora soltam os que pertencem a outra organização criminosa, que é o PT. Eles sabem por que não. Por que deixar fora o Pezão? O Pezão foi vice do Cabral. O Cabral era o chefe dele. Se o Cabral, que concorreu com o Marcola, ali, decidiram no olho mecânico, como se dizia antes. Quase foi um campeão mundial de condenações à prisão. Foi, com a exceção do Marcola, não tem para ele. O Pezão, ele era o cara que acompanhava a Dilma quando tinha aquelas enchentes no Rio, e os dois prometiam resolver
tudo. Né? Você quer ser absolvido pelo Supremo? Seja culpado e apareça por lá. Não tem problema. E não vote, e vote no Lula. Tem isso aí. Se você tiver a carteirinha militante de qualquer movimento a favor do Lula, porque o Pezão e o Cabral nunca deixaram de apoiar Lula e Dilma. Se você fazer isso, pode roubar, isso é de menos. Né? Que o Supremo age fora da lei, o que vai cumprir agora? Durante entrevista ao UOL, nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou que apoiará uma eventual tentativa de reeleição do presidente Lula em 2026. Abre aspas. Se a população perceber que o Brasil está crescendo, que estamos combatendo nossas vulnerabilidades sociais e ambientais, há uma tendência de favoritismo do presidente e de ele ter apoios impensáveis. Eu me filio à linha de que seria interessante para o Brasil ter a continuidade por mais 4 anos do presidente Lula no governo. Neste momento, se a decisão fosse hoje, eu apoiaria Lula. Fecha aspas. Nos bastidores de Brasília, o nome do presidente do Senado tem sido cotado para assumir uma pasta no governo Lula depois de uma eventual reforma ministerial. Sobre esse assunto, Pacheco despistou. O senador afirmou ainda que não recusaria uma possível indicação de Lula a uma vaga no STF. Aspas, novamente, para o presidente do Congresso. É óbvio que, para quem é advogado como eu, alguém já disse que se falar do Supremo Tribunal Federal é algo que você não trabalha, mas também não recusa. Brincadeiras à parte, também não há nenhum tipo de planejamento sobre isso. E não há planos da minha parte sobre o Ministério de Estado. Fecha aspas. Por fim, Pacheco também se manifestou sobre o PL da anistia. Aspas. Nós não podemos tratar com leniência e fraqueza um processo que buscava degradar nossa democracia. Foi grave e aviltante. Muitas pessoas que enfrentaram essa antidemocracia sofreram na pele as consequências políticas, eleitorais e pessoais disso. É uma avaliação que vou fazer oportunamente à luz do que for o objeto da anistia e o que ela alcança. Só estou dizendo que essa iniciativa não pode confundir a população sobre o 8 de janeiro. Aquilo não foi aceitável e as pessoas precisam responder por isso. Fecha aspas. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Começamos com você essa rodada inicial, a gente repercutindo essa entrevista do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao portal UOL. Fato é, Piotto, já conversamos aqui várias vezes, que o capital político-eleitoral de Rodrigo Pacheco não permite que ele vá muito adiante, então sobra aí uma opção de fazer campanha junto com o governo Lula para tentar uma vaguinha aí no Ministério ou também no Supremo Tribunal Federal. Muito boa noite. Surpreende essas declarações aí de Pacheco, Piotto? Vamos por partes, então. Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ana Paula, Silvio, a todos que nos acompanham. Essa entrevista foi talvez o que se pode chamar de uma campanha mais escancarada que se possa imaginar para cavar uma vaga assim de ministro de Estado do governo, na atual gestão do governo Lula e sim ficar prontinho para ser indicado numa eventual vaga ao Supremo Tribunal Federal, que não está muito longe de acontecer. É incrível como que a pequenez, como o Rodrigo Pacheco tornou pequena a condição de presidente do Congresso Nacional. Ele trata o cargo com uma pequenez que, obviamente, vai ficar para a história, no pior dos sentidos. Porque, imagina só, você é senador da República, já é um cargo que te dá a garantia por representatividade por mandato de 8 anos. Se elege presidente do Senado, ou seja, por mais 4 anos, porque ele tem 2 mandatos, é o segundo mandato dele já à frente da presidência do Senado. E ele não sabe o que vai fazer, porque, obviamente, o que ele fez não credencia absolutamente mais nada na vida política. Na vida política que ele vai depender de voto das pessoas, ou seja, que vai depender do escrutínio popular, dada a gestão dele, que foi, sim, das piores. Ele não consegue, como advogado que é,
portanto conhecedor do direito, a ele não é dado o direito à ignorância dos fatos, de simplesmente dizer que o Supremo Tribunal Federal não obedece sequer ao mínimo do direito e da ampla defesa. Ele cita, num outro momento da entrevista, que sim, as pessoas devem ter ampla defesa. Elas estão tendo? Porque eu posso imaginar que o repórter do UOL talvez não tenha perguntado isso a ele, mas tem entrevistados, e dependendo do tamanho do entrevistado, ele não precisa ser perguntado sobre um assunto quando ele tem aquilo como uma defesa particular. E deveria fazer em nome do direito uma defesa, sim, do devido processo legal, sim, do direito à ampla defesa, sim, da proteção ao trabalho dos advogados, que tudo isso não aconteceu. Ou não tem acontecido nesse Supremo Tribunal Federal, sobretudo nos casos envolvendo o dia 8 ou nos inquéritos intermináveis e sigilosos do ministro Alexandre de Moraes, do qual, pelo que se entende, ele é amigo pessoal. A quem ele quer convencer com isso? O governo Lula? Bom, já está convencido, porque ele é simplesmente o líder do governo no Senado. Na prática, é o que ele faz. Não é, obviamente, de função, porque não cabe a ele essa função, é o Jacques Wagner que é o líder no Senado, mas é o que ele faz, neste caso especificamente. E consegue chegar, inclusive, à questão do dia 8, enfim, é uma campanha para ser ministro de Estado, sim, a partir do ano que vem. E, claro, não vê a hora de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Imagina Rodrigo Pacheco, até os 75 anos de idade, como ministro do Supremo. Diga. Né? Não. Sim, deixa eu só alertar então a quem está nos acompanhando aqui em Oeste Sem Filtro. Daqui a pouquinho nós vamos receber a presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Caroline de Toni, para falar sobre o projeto de lei da anistia. Tem também o projeto de lei que foi aprovado ontem para descentralizar a apuração dos votos no Tribunal Superior Eleitoral. Todos esses temas nós vamos comentar então com a deputada logo mais aqui em Oeste Sem Filtro. Não perca, deixa eu aproveitar para passar aqui para a Ana. Muito boa noite, Ana, suas impressões e a sua análise aí sobre essa entrevista do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Boa noite. Entrevista, Paula, a gente pode chamar isso de entrevista? Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio, meu mestre Augusto, e muito boa noite à nossa querida audiência. Paula, o Pacheco já entendeu o recado que o povo brasileiro, principalmente o povo, me deu para ele. Aqui em Minas Gerais, você não se elege para absolutamente nada, nem síndico de prédio. Havia um burburinho de que ele tentaria uma possível eleição para o governo do estado. Minas Gerais já mostrou, né, com todas as cores, todos os sons, que se depender do eleitor mineiro, o Pacheco não se elege para mais nada. Ele tentou, Paula, lá atrás, né, quando abriu uma vaga para o Supremo e ficou ali entre o nome dele estava no balaio, junto com o Flávio Dino, junto com o Dantas também, né, aquela coisa, será que eu tenho uma chance? E ele rezando, dando entrevistas assim, quase pedindo, implorando para que ele fosse o escolhido do Lula, acabou sendo o Flávio Dino. E tivemos aquela declaração do Lula, né? Colocamos um comunista no Supremo Tribunal Federal, quase chorando. Mas o pior disso tudo é essa aparente e óbvia ali, apoio à reeleição do Lula. Não tem figura pior para mim na política, Paula, do que os mendigos políticos, aqueles que não significam mais nada para a população, que não têm conexão com a população, que não entendem os anseios do próprio eleitorado que o colocou lá como senador. Tudo bem, Minas tem uma desculpa, ou era o Pacheco ou era a Dilma. Eu acho que hoje o mineiro, né? Eu, como mineira, eu converso com algumas pessoas e as pessoas falam: estávamos ali num beco sem saída, mas olhando para trás hoje, pelo menos com a Dilma, a gente ia se divertir um pouco mais, né? E esses mendigos políticos é impressionante, como não tem brio, não tem orgulho nenhum, né? Se não bastasse o Pacheco ficar de joelhos ao STF todo esse tempo, com os processos de impeachment do Alexandre de Moraes ali, engavetando tudo isso, Alexandre de Moraes cometendo inúmeras inconstitucionalidades, rasgando nossa Constituição quase que diariamente, agora ele se junta à turma do Alckmin, os mendigos políticos do PT,
Que fim de festa, hein, senhor Rodrigo Pacheco? Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, eu vou ser sucinto aí nessa, porque já disseram o essencial. É um cara à procura de emprego. Ele está apresentando as credenciais que não tem. Ele sabe que será desempregado pelo povo inevitavelmente, seja qual for o emprego que ele tentar buscar nas urnas. Não será reeleito senador, não se elegerá governador como pensava, né? Como pretendia depois da chegada ao Senado, será um nada. Então está querendo ser ministro do Lula agora e, claro, se possível, ministro do Supremo, porque aí ele vai até os 75 garantido. Não será, também não será. Ele é, repito, um nada. É um sujeito que fica lá na presidência do Senado para fazer favores aos ministros do Supremo e é capaz de absolver qualquer um e condenar qualquer parlamentar para ganhar dinheiro em algum emprego desse tipo. Silvio, muito boa noite, seja bem-vindo. Falamos aqui que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem pouco ou nenhum capital político eleitoral aí para 2026. Mas qual peso teria Rodrigo Pacheco para apoiar uma eventual candidatura aí do presidente Lula em 2026, já que ele disse que apoiaria aí de olho talvez numa vaga para o Ministério ou também para o Supremo Tribunal Federal? Boa noite. Boa noite, Paula, Ana, Piotto, meu irmão Augusto, boa noite para quem nos acompanha. Acho que já foi tudo dito. É importante só apontar que o Rodrigo Pacheco, pelo que a gente ouve, com quem eu converso no Senado e na Câmara, ele tem dito que acredita mesmo que pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Claro, isso passa por um eventual governo Lula da Silva 4, né? A reeleição, como ele acabou de citar, precipitadamente, porque o Lula sequer tem capital político hoje. Se a eleição fosse hoje, ele teria um desempenho similar ao que o PT e os seus apoiados, né, os seus aliados, tiveram na eleição municipal. Quase nada, muito pouco. Mas o próximo presidente da República terá 3 ministros do Supremo para indicar. O primeiro a se aposentar é o Luiz Fux, em abril de 28, depois a Carmen Lúcia, também em abril, em 29, e por último o atual decano, Gilmar Mendes, em dezembro de 2030. É nisso que ele se fia, o que é muito pouco. Você abraçar um afogado, é triste o fim da carreira política de alguém que teve uma ascensão meteórica, saindo como advogado lá de Belo Horizonte, a deputado pelo PMDB, presidente da CCJ, líder do partido na Câmara, foi eleito senador, teve um escorregão, tentou ser prefeito de Belo Horizonte em 2016, ficou em 3º lugar. E acaba presidente do Senado por 2 turnos, né? 2 biênios, vai acabar mal. Acho que tem muito pouco futuro político. Augusto Nunes, a gente estava preocupado aqui em anunciar a entrevista de logo mais com a deputada Carol Gittoni. Acabamos atropelando boa noite inicial. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotto, minha parceira querida Ana, meu irmão Silvio. Boa noite a você que nos acompanha. Agora são 18 horas em ponto. E ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, por 31 votos a favor, 3 contra e 8 abstenções, o projeto de lei que propõe descentralizar a apuração dos votos do Tribunal Superior Eleitoral. A presidente da CCJ, a deputada Caroline Gittoni, é autora da proposta, que tem como objetivo retomar a época em que as apurações eram feitas pelos tribunais regionais eleitorais. Quando o sistema eletrônico de votação foi implementado, em 1996, os computadores que processavam as totalizações ficavam instalados fisicamente nos cartórios eleitorais. A totalização dos votos era feita em cada zona eleitoral para, em seguida, ser transmitida para os TRS e somente depois ao TSE. Esse formato exigia que cada zona mantivesse equipamentos padronizados, licenças de software e equipes treinadas. O projeto seguirá para votação no plenário.
Bom, a gente está aguardando aqui, enquanto a deputada Caroline de Toni entra em contato conosco, para falar sobre esse projeto e os demais dentro da CCJ da Câmara. Enquanto isso, a gente abre aqui a rodada para comentários. Piotr, eu acho até que você tinha comentado isso sobre essa questão da descentralização dos votos, né? Como era antigamente, até pouco tempo atrás, onde os TREs faziam essa apuração e depois mandava para o TSE integrar, uniformizar os votos de todos os TREs. Eu comentei, sim, Paula. Nas eleições gerais, por exemplo, você tinha o resultado da eleição, por exemplo, para governador e deputados, sobretudo senadores, que normalmente é 1 ou 2, dependendo, obviamente, do turno, muito antes do resultado do TSE. Os TREs confirmavam, porque era uma informação oficial que só seria repassada posteriormente para o TSE. Mas como o TRE concentrava os seus votos locais, a gente não teria, por exemplo, isso que nós tivemos recentemente. Você tinha votos, cidades, por exemplo, que saíram na frente, estavam já com candidatos eleitos, e aqui não tinha voto, por exemplo, apurado em São Paulo. O Brasil olhou para a eleição de São Paulo nesta última eleição municipal. O Brasil inteiro votava nos seus candidatos e queria saber como andava a eleição em São Paulo. Eu, particularmente, defendo, já que o modelo de TSE e TRE vai persistir no Brasil, que sim, se regionalize. Uns TREs eles têm capacidade de fazer como já tiveram anteriormente. Agora sim, deputada Carol de Toni conosco, aqui em Oeste Sem Filtro. Deputada, muito boa noite, obrigada pela entrevista. Boa noite a todos do Oeste Sem Filtro, uma honra estar aqui com vocês. Bom, quero aproveitar, então, trouxemos essa notícia aqui no programa, deputada, mas gostaria que a senhora, como autora desse projeto, explicasse um pouquinho mais detalhadamente por que a senhora propôs esse projeto para descentralizar a totalização de votos do Tribunal Superior Eleitoral, voltar ao sistema anterior. Então, nós temos o Código Eleitoral Brasileiro, que ele prevê no artigo 197 que a apuração e a totalização da votação, ela deve ser feita nos tribunais regionais eleitorais. Só que, no ano de 2020, o ministro Barroso, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, da cabeça dele, sem embasamento jurídico algum, ele resolveu centralizar a votação nos supercomputadores, né, do TSE. Nós questionamos, fizemos um pedido de informação, dizendo com base em qual norma jurídica ele estava fazendo essa decisão que estava ao arrepio da lei. Igualmente, à época, o desembargador Carione, de Santa Catarina, que é o meu estado, também oficiou o ministro Barroso, dizendo o seguinte: olha, ministro Barroso, todos os presidentes dos tribunais estão acostumados a apurar e totalizar. E a experiência da eleição de 2020, ela não foi positiva, demorou para aparecer resultados assim que apareceram 7 da noite, foram aparecer depois das 9 da noite, deu problema. Vamos trazer o tema para o colégio de líderes, né? De presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Vamos ampliar essa discussão, se for para alterar a lei. E a partir daí, nada mais foi feito com relação a isso. Ele simplesmente, o meu pedido de informação, ele respondeu dizendo que era um processo de modernização, que isso era uma evolução do processo eleitoral, visando a segurança, porque tem a super sala com supercomputador, que, né? Enfim, e deu uma justificativa qualquer para fazer algo que é contrário à lei, né? Que tira a competência. Nós somos a favor da descentralização, para trazer cada vez mais transparência, porque a gente entende o seguinte, ó, se há uma suspeita justa, o brasileiro eletrônico de votação precisa ser aprimorado, nós temos que trazer à tona esse debate, nós temos que trazer essas camadas de transparência e confiabilidade, seja por meio do voto impresso, seja por meio de não deixar tudo centralizado na mão de poucos em Brasília, né? Que ficam incomunicáveis e aí, de repente, saem com o resultado final e aí não tem como você fazer essa confrontação de tantos dados no Brasil inteiro. A gente tem que confiar num poder único central, quando que
até então, até 2020, era feito pelos tribunais regionais eleitorais, que agora perderam praticamente a razão de ser, porque o juiz eleitoral, sair do boletim de urna, ele envia diretamente para o TSE. Então, a gente tira a competência do tribunal, sendo que o artigo está em vigor ainda. Ou seja, está sendo violada a lei, eleição após eleição. O que fez, então, o meu projeto que foi aprovado ontem na CCJ? Ele tão somente ratifica o que já está na lei, repete o que está na lei, deixando mais claro que o Tribunal Regional Eleitoral tem essa competência, sim, e ela não pode ser usurpada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Augusto. Deputada, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo desempenho na comissão. Eu queria saber o seguinte, eu sou uma das vítimas desse supercomputador aí. Em 2020 eu estava acompanhando a eleição pela Record, fazendo comentários, e a gente não tinha o que comentar, porque não vinha resultado. Alguém se opõe a esse projeto no parlamento? Há deputados contra, e o que eles alegam, os que são contrários a essa ideia? De voltar ao normal, né? Então, eu acho engraçado que, sim, os deputados de esquerda se opõem e alguns deputados de centro, mas muito poucos, porque eles estão entendendo a necessidade de trazer cada vez mais transparência para o processo. E eles alegam que esse processo, como é feito atualmente, centralizar tudo no TSE, é um processo inteligentes, aprimorados, cientificamente assim demonstrado que é um processo célere, eficaz na visão deles. E eles ficam argumentando esse tipo de coisa, né? Que não pode questionar o sistema eleitoral brasileiro. Virou o crime questionar o sistema eleitoral brasileiro. Deputada, deixa eu incluir aqui a Adalberto Piotto, tem uma pergunta também. Deputada, antes de tudo, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela gentileza de nos atender aqui. A senhora acha que será, digamos, um pouco mais fácil agora ou menos difícil, porque a presidência do TSE agora está com a ministra Carmen Lúcia, e eu preciso comparar, obviamente, o que foi a administração, a presidência do Barroso no TSE, com essa história do supercomputador que deu errado, a presidência do ministro Alexandre de Moraes extremamente barulhenta e tumultuada à frente do TSE e uma presidência um pouco mais discreta, pelo menos é o que a gente viu nessa eleição municipal, da ministra Carmen Lúcia. A senhora acha que esse pode ser um fato a favor para fazer cumprir só o que a senhora diz que já está na lei? O parlamento brasileiro tem que se dedicar agora à redundância da lei, porque já está na lei. Quem está ferindo a lei é a Justiça Eleitoral. O parlamento só está querendo reafirmar a lei. A senhora acha que esse pode ser um fato positivo? Olha, infelizmente não, porque nós temos um projeto que está em trâmite aqui na CCJ, que por conta do novo censo do IBGE, tem que ser redimensionadas as vagas por estado dos deputados federais. E nós fizemos uma audiência pública para debater isso e chamamos a ministra para falar a respeito do projeto. Ela não pôde vir, mas mandou um assessor. E esse assessor aproveitou a oportunidade e falou sobre esse meu projeto, que era outro assunto, mas ele aproveitou para dizer o seguinte, para tentar me convencer da desnecessidade desse projeto, porque havia ocorrido esse avanço, na visão deles, da centralização com base nos supercomputadores e que não havia mais a necessidade de a gente reativar os arcaicos sistemas dos tribunais regionais eleitorais, os TIs dos tribunais regionais eleitorais, para que fizessem esse trabalho está de uma forma tão primorosa e com excelência do TSE. E ele nos recomendou, se for possível, não volte esse projeto e tal. Então, assim, isso a assessoria dela, né? Dizendo assim, não, o processo eleitoral, ele é tão bom que não precisa esse projeto. Não, vamos deixar como... Então, mesmo que ela tenha uma atuação mais discreta, eu vejo que existe um corporativismo na corte para manter esses atos que já foram praticados e que se consolidaram pela ausência de oposição, pela ausência de questionamento. Mas eu, como uma deputada atuante, naquela época já vendo essa necessidade de trazer cada vez mais transparência para o processo eleitoral, já fui fazendo pedido de informação para ver com que base legal o Barroso estava fundado, e já fiz o projeto alterar e ratificar o artigo 97 do Código Eleitoral. Mas, infelizmente, não vamos nos iludir a respeito disso. Deixa eu passar agora a pergunta para Silvio Navarro. Deputada, boa noite. Eu queria pedir licença para tratar de um outro tema, que é a questão da anistia ao 8 de janeiro. As pessoas envolvidas naquele tumulto em Brasília. O presidente Arthur Lira determinou a abertura de uma comissão especial e isso, quero ouvi-la, evidentemente, mas me parece
um retrocesso, já que a Comissão de Constituição e Justiça estava pronta para fazer o projeto avançar. Eu queria ouvi-la, por favor. Então, nós realmente fomos surpreendidos, né? O presidente Arthur Lira me chamou para conversar e eu já sabia que se tratava da anistia, porque a anistia começou a ser utilizada, infelizmente, já há alguns meses, como moeda de troca para apoio na Câmara dos Deputados. E o deputado que estava fazendo esse movimento era o deputado Elmar, que a partir do momento que não teve mais o apoio do presidente Lira, ele começou a se posicionar contra a pauta que ele, em princípio, era a favor. E aí começou essa disputa de obstrução na comissão, nós vamos vencer essa obstrução, ler o parecer e pedir vista, e o presidente Lira deixa para votar após as eleições, porque está sendo usado esse projeto para outros fins que não o da própria anistia. E assim fizemos. No entanto, na segunda-feira, quando a gente não sabia que alguma coisa tinha acontecido. E querendo ou não, isso tomou um rumo de ser um posicionamento a respeito do posicionamento com relação à presidência da casa. Isso ainda está em debate, isso ainda está sendo utilizado como moeda de troca, infelizmente. Mas nós estamos vendo o seguinte: o presidente Arthur Lira citou alguns exemplos de casos onde ele viu que está havendo a falta do devido processo legal e o exagero na combinação das penas. E ele está sensibilizado com isso. E ele quer realizar uma comissão especial para fazer audiências públicas e trazer alguns desses casos para trazer uma maior mobilização da opinião pública a respeito disso, porque hoje a mídia de direita já está praticamente convencida de que estão ocorrendo abusos e que pessoas sem foro privilegiado não devem ter inquéritos tramitando no Supremo Tribunal Federal, porque não há o duplo grau de jurisdição, o princípio de presunção de inocência e tantos outros direitos básicos do acusado que não estão sendo respeitados nesses casos. Só que ele entende que pode-se fazer esse gesto. E é claro, isso está bem no meio termo ali da eleição da mesa. Então acaba que também é utilizado para apoiar o candidato dele, que em princípio se comprometeu com essa pauta e teria prometido ao presidente Bolsonaro votar a anistia até o dia 10 de dezembro. Essa foi, em tese, o combinado que foi realizado. Se vai dar tempo ou não, nós não sabemos. Eu acho difícil, porque agora, a partir do momento que ele deu o despacho inicial para criar a comissão especial, os partidos têm que indicar os membros. E até que os partidos indiquem os seus membros, pode demorar aí cerca de um mês. Aí, tendo feriado, semana que vem já não vamos estar aqui, já não foi convocada a sessão, por conta do G20. Então, acaba que, quando dezembro está aí, nós só fizemos sessão terça, quarta e quinta, então é um tempo muito exíguo para fazer todo esse trâmite. Então, nós estamos dando um voto de confiança para essa fala do presidente Arthur Lira, para que ele cumpra essa palavra. Claro que nós gostaríamos de ter aprovado, vamos lutar pela anistia, nós temos muitos casos abusivos que foram cometidos e estaria pronto para o plenário, mas ele citou também que consultou pareceristas da casa e que viram no parecer do deputado Rodrigo Valadares algumas inconstitucionalidades que fariam o Supremo derrubar o projeto tão logo chegasse na corte. E a gente sabe que, mesmo aprovada a lei da anistia, que tem que passar a Câmara, Senado, sanção ou derrubada de veto, ela não passa a valer e é aplicada imediatamente, ela tem que passar por uma interpretação judicial. O juiz que aplicou vai ter que, em tese, aplicar a lei em benefício do réu. Então, esse cuidado de ter um texto que seja palatável, que seja aceitável pela Suprema Corte, é uma preocupação. Então, esse gesto de dar um passo para trás para dar dois para frente, nos foi sinalizado como o caminho a ser seguido nesse momento para que não adiantasse só passar na CCJ, de qualquer jeito, mas que passe um texto viável de se tornar realidade. Vamos dar esse voto de confiança, sabemos que pode não ser cumprido, mas estaremos atentos aí, cobraremos incessantemente, porque as pessoas têm urgência, pessoas inocentes estão presas, pessoas inocentes estão usando tornozeleira eletrônica e já desde há muito não estamos num estado de direito, estamos num estado de autoridade, no estado judicial no Brasil, e isso tem que acabar. Nós, como deputados de oposição, estamos fazendo a nossa parte, mas a comunidade jurídica inteira está omissa. Poder Judiciário, juízes, promotores, advogados, e defensores públicos, OAB, todos omissos com relação a inquéritos abertos há mais de 2.000 dias, inquéritos de pessoas que não têm foro privilegiado, censura, acabaram com a imunidade parlamentar, deputados como Marcel Van Hatt sendo processado. Então, assim, está na hora de termos um posicionamento. Isso estamos cobrando, inclusive, dos eventuais candidatos que querem o nosso apoio para a presidência da Câmara.
Deputado, eu sei que o seu tempo está se esgotando, mas acho que dá um tempinho aí para uma última pergunta, da Ana Paula Henkel. Sim. Deputada, parabéns pela resiliência, né? Eu acho que a palavra é essa, porque eles tentam fazer de tudo, eles fazem de tudo para que nós cansemos e a senhora está sempre ali, então parabéns pela resiliência e pela entrevista. Deputada, eu queria voltar exatamente ao assunto, né, da eleição, a descentralização, até porque nós temos no nosso nome, né, República Federativa do Brasil, no entanto, tudo é centralizado na União. E uma das perguntas que a gente mais encontra aqui no chat ou nas redes sociais é sobre o artigo 37, que fala sobre a contagem pública de votos, né? Sob escrutínio público. A senhora acha que ainda haverá possibilidade dessa conversa no Congresso sobre mais uma camada de transparência e proteção nas urnas eletrônicas com voto impresso e contagem pública de votos? Ou esse virou um tema, um tabu ali e muitos têm medo de tocar nesse tema, deputada? Muito obrigada pela pergunta, Ana Paula. Porque assim, nós acabamos de aprovar na CCJ no dia de hoje também um requerimento para realizar uma audiência pública para para subsidiar o deputado Zé Medeiros, que está relatando um projeto que prevê a contagem pública dos votos, justamente porque qualquer ato administrativo deve ser público, deve ter transparência. E a entrega da democracia, do poder do povo aos seus representantes, ela deve ser feita da forma mais transparente possível, até porque o destinatário dos votos é a população, e a população hoje está sendo alijada e não pode nem sequer questionar o processo eleitoral sob pena de ficar inelegível, sob pena de vir a ser preso, quem sabe virou crime, questionar o sistema eletrônico de votação. Então, eu acredito, sim, esse projeto, desde que foi apresentado, ele foi assinado por todos os partidos, inclusive era uma pauta que o Brizola admitia, porque ele teve suspeita de fraude numa das eleições que ele participou. E os partidos eram favoráveis, de esquerda, de direita, com exceção do PSOL, que na época assinaram um projeto de lei que foi aprovado para, em tanto tempo, aplicar o voto impresso. E, no entanto, a partir do momento que o Bolsonaro passa a adotar esta pauta, existe uma oposição ideológica a tudo aquilo que o Bolsonaro adota, e isso aconteceu. Basta lembrar que, na época que o presidente Bolsonaro estava à presidência da República, nós botamos em votação o voto impresso auditável. Na época era essa a terminologia que se usava, e agora se adotou outra terminologia, né? Por conta da rejeição que está sendo adotada por pessoas aqui do Congresso. E nós acabamos perdendo a votação. Hoje nós estamos num ambiente muito mais hostil para a volta. Nós temos um governo de esquerda, o Supremo praticamente aparelhado com amigos do rei, né? E o Congresso Nacional, que é todo plural. E nós somos 120, 140 deputados da oposição, somos minoria. Mas a nossa parte estamos fazendo. Então, o fato de termos, por exemplo, negociado apoiar um presidente da Câmara, que não era o ideal, mas foi o possível, e termos o espaço da CCJ hoje na Câmara dos Deputados, nos possibilitou aprovar tantas pautas importantes como o pacote de reequilíbrio entre os poderes. Hoje aprovamos uma audiência pública para discutir a votação, né, o escrutínio público dos votos, e vamos fazer esse debate na Câmara. Vamos marcar, né, na sequência, uma data para poder discutir isso e tentar mobilizar a opinião pública, que deve estar do nosso lado, para a gente botar isso na pauta novamente, para que não aconteça o que aconteceu na Venezuela, que inclusive tem essa ação, mas mesmo assim a centralização, que é a importância do projeto que aprovamos hoje na CCJ, o poder, quanto mais dividido, quanto mais descentralizado, quanto mais pessoas são protagonistas do poder, mais difícil de fraudar, mais difícil de violar a vontade popular. Por isso que nós somos favoráveis, sim, com certeza, a essa pauta, só que precisamos nos mobilizar para que ela esteja na pauta do dia, não só da CCJ, mas também do plenário, da Câmara, do Senado, na voz dos jornalistas, da opinião pública, e assim possa se tornar uma realidade. Nós conversamos com a deputada Carol de Toni, ela que é presidente da CCJ da Câmara. Falamos sobre possíveis mudanças no sistema eleitoral, também sobre a discussão do projeto de lei da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Deputada, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, um ótimo trabalho e até uma próxima. Muito obrigada e parabéns à Revista Oeste por todo o trabalho realizado. Um grande abraço.
E depois da repercussão da anulação das condenações do ex-ministro José Dirceu, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, defendeu o direito dos integrantes da Corte de discordarem da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou contra a extinção das sentenças. A fala ocorreu durante uma entrevista coletiva na abertura de um congresso em Brasília. Foi ouvida no que diz respeito à questão do cabimento ou não da extensão. O pedido era de extensão no habeas corpus da questão do Lula, do presidente Lula, sobre a suspeição do Moro. Ela entendeu que não cabia, o que é uma possibilidade e um direito da Procuradoria. Não é um direito nosso de decidir contra os pareceres da Procuradoria, a despeito das relações muito afáveis e cordiais. Agora, o ministro parece ter uma resposta definitiva a uma questão feita a ele ainda em novembro de 2022, e a gente relembra esse fato para você. Sim. O presidente do Brasil. Sim. Muito feliz. Que coisa boa. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Em Brasil, não sei, foi no Brasil. O crime compensa no Brasil? Não sei. Não, ele compensa no Brasil? Não. Muito obrigada. Muitas graças. Só para repetir, ela pergunta, o crime compensa no Brasil? Ele dá uma risadinha e diz, não sei. Mas antes dos comentários, deixa eu só trazer aqui mais uma declaração, porque esse posicionamento vai de encontro a que o próprio ministro Gilmar Mendes defendia quando acreditava que uma cleptocracia havia se instalado no Brasil. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Bom, Augusto, esse vídeo é de 2015, mas nós usamos aí a exaustão. Sim. Toda vez que a gente observa e acompanha uma derrota na Lava Jato, uma derrota da luta no combate à corrupção no país. Temos de usar porque, segundo o ministro Alexandre de Moraes, enquanto é exibido qualquer vídeo, é prova. É do caso, prova de crime. Desconfie de quem muda para pior depois dos 20 anos de idade. Ou às vezes dos 10 anos de idade. Pode desconfiar. Ele também acusou o ministro Barroso de proteger a criminalidade VIP por ter libertado o Dirceu. O que é que mudou? O Dirceu mudou? O Dirceu, então, é mais um Alckmin. Né? Ele também foi a conversão do Zé Dirceu, também foi operada, ou durante a pandemia, ou mais recentemente, etc, etc. Devolva ao Dirceu, já que o criminoso é o senador, né, o Sérgio Moro, devolva o Dirceu ao time do Lula, do qual ele era capitão. Capitão do time. Ele foi demitido pelo Lula. Quando o Lula demite alguém por corrupção, bota corrupção nisso aí. Porque o Lula é o chefe. É o chefe da quadrilha que não pode ter um dos seus comparsas ou subordinados tão exposto. Devolva ao Dirceu a Câmara dos Deputados, que cassou o seu mandato por corrupção. Por corrupção. Peça desculpas ao ministro Barroso, que ele criticou duramente por ter libertado o Zé Dirceu. Ou então saia para jantar com o Zé Dirceu, para ver se o povo apoia. Isso aí, esse negócio de tem o direito de discordar, o povo brasileiro, ou ele não sabe do resultado das eleições. O povo brasileiro condenou o Supremo Tribunal Federal.
e também o seu puxadinho, Tribunal Superior Eleitoral. Eles foram derrotados porque eles também formam um dos partidos associados a esse consórcio que está no poder. O povo mandou dizer, tá, o que pensa e pensa diferente disso aí. Está cansado de ver bandido ser libertado pelo Supremo e está exausto de ver gente inocente condenada. O Brasil tá do avesso. É um país do avesso. E isso precisa acabar. Isso precisa acabar. É muito cinismo. Não, tem o direito de discordar. É a Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral é uma figura esquisita, mas a instituição merece respeito. Merece respeito. Ela não se resume na figura do atual procurador. Tem outros ali trabalhando também, como isso tem no Supremo, né? Os juízes auxiliares, que na verdade trabalham por eles. Porque eu não vejo nenhum ministro do Supremo redigindo qualquer parecer, decisão, coisa nenhuma. Então o Gilmar Mendes, perto da aposentadoria, está mudando de ideia, é suspeito. Só lembrando que o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, foi sócio do Gilmar Mendes no IDP, o Instituto Indicado Jurídico. também para a Procuradoria. Deixa eu aproveitar, antes de rodar aqui nesse assunto, o senador Sérgio Moro se manifestou no plenário do Senado sobre a anulação das condenações de José Dirceu. Segundo o senador, a decisão representa um retrocesso no combate à corrupção. Esse que é um dos grandes símbolos da corrupção do PT, dos governos do PT, dos governos do Lula. E quem diz isso não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal. No caso do Mensalão, na Ação Penal 470, e eu retomo aqui dados da sentença que proferi, senador Girão, na época, que em um contrato da Petrobras com a Engevix, sendo que cerca de 15 milhões direcionados em benefício do ministro José Dirceu. Quem diz isso não sou eu, não fui eu na sentença, porque a sentença, isso que se omite em todas essas anulações de condenações Lava Jato, todas essas sentenças confirmadas em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essa, em particular, confirmada a condenação por corrupção no Superior Tribunal de Justiça. E, de repente, se cria uma fantasia, uma narrativa que não tem base fática nenhuma, de que teria havido alguma espécie de perseguição, de conluio. As provas, nesse caso, não se baseavam apenas na palavra de um colaborador, havia prova documental, havia um registro documental dos valores indo do contrato da Petrobras para pagamentos em benefícios do ex-ministro. Tanto era assim que eu me lembro muito bem, presidi a audiência, o ex-ministro não teve condições de negar que aquele dinheiro o tinha beneficiado. Mas para buscar evitar a condenação e criar um álibi, ele afirmou que era um empréstimo. Ele havia recebido empréstimo do intermediador de propina, de suborno, no caso da Petrobras. Claro que era um álibi que não sustentava. Primeiro porque não tinha contrato. Não tinha dinheiro voltando, era só dinheiro indo para ele. Onde nós vamos chegar com essas anulações por decisões monocráticas? Bom, Silvia, a gente acompanhou aí o senador Sérgio Moro, que, claro, conhece aí com bastante profundidade o caso, porque foi o juiz da Lava Jato, da 13ª Vara de Curitiba, explicou ali todas as justificativas técnico-jurídicas para a condenação de José Dirceu, e ele termina realmente falando que uma decisão monocrática, um único ministro do Supremo Tribunal, então anulou todas essas condenações. Claro que pode haver recurso, isso pode cair para uma segunda turma aí do Supremo Tribunal Federal, mas fato é que numa canetada só, todas as condenações aí foram anuladas. Sempre decisões monocráticas, inclusive, e a maioria partem do gabinete do ministro Dias Toffoli. Se o ministro Luiz Roberto Barroso, que preside a corte, confiasse na corte ou quisesse prestar contas para a sociedade, colocaria em plenário. Então, ou ele é cúmplice das decisões monocráticas,
ou ele é covarde. Em relação ao Gilmar Mendes, o humor, os ventos para Gilmar Mendes em relação à Lava Jato, eles começam a mudar em 2016 para 2017, quando a Força Tarefa de Curitiba avança sobre políticos do PSDB, especialmente o ex-governador, ex-senador Aécio Neves e a irmã dele, Andréia. E também isso faz com que o Gilmar Mendes crie uma animosidade especial com o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Tanto que a própria Força Tarefa de Curitiba, em 2017, pede ao Rodrigo Janot para que declare Gilmar Mendes impedido em determinadas ações, porque ele estava soltando de forma sucessiva um empresário do ramo de transportes do Rio de Janeiro chamado Jacob Barata. Gilmar Mendes é padrinho de casamento da filha do Jacob, aliás, com um sobrinho dele. E também isso envolve o escritório da mulher do Gilmar Mendes, chamada Guiomar. Quando a Força Tarefa chega muito perto do PSDB e bate, de alguma forma, no Gilmar Mendes e nessas pessoas que eu citei, o vento muda e ele muda de opinião em relação ao que era uma cleptocracia, até chegar ao que ele diz hoje ser o germe do fascismo que brotou em Curitiba. Em relação ao José Dirceu, ele parte de uma tecnicidade, a árvore envenenada, e faz a mesma coisa que o Dias Toffoli, o que explica a corte estar toda na mesma página hoje. Todo mundo é capaz de dar uma canetada e libertar, anular provas, apagar a Lava Jato, reescrever o passado, porque a árvore está envenenada com a Operação Spoofing, aquele hackeamento das conversas não periciadas e sem o devido processo de defesa dos então envolvidos nas trocas de conversas, que eram o ex-juiz Sérgio Moro e a Força Tarefa de Curitiba. Em relação ao José Dirceu, esqueçam a Lava Jato. Basta lembrar o que Gilmar Mendes falava de José Dirceu quando do julgamento da ação penal 470, que começa lá no 2 de agosto de 2012, um marco no julgamento de ações penais no Brasil, porque é o julgamento mais longo da história, com 138 dias e 53 sessões. São 70 mil páginas de uma ação penal marcada pelas frases do então decano Celso de Mello, já trouxe elas aqui ontem e reafirmo, quando ele fala que uma quadrilha assaltou os cofres públicos, eram bandoleiros de beira de estrada e o chefe dessa quadrilha era José Dirceu. A outra alternativa, a não ser José Dirceu, seria o presidente Lula, agora num novo mandato. Como José Dirceu nunca assumiu isso, então o chefe da quadrilha do Mensalão está de volta e reabilitado praticamente à vida política. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia. Até a próxima.